Efésios, capítulo 5, versículo 22, diz assim a palavra: as mulheres sejam o quê? Submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissa ao seu marido. Amém? Glória a Deus, Espírito Santo de Deus. Fale aos nossos corações nessa noite, Pai. Queremos ouvir, Senhor, da Tua palavra, Senhor. Ministra, Senhor, Pai, a cada um de nós, Pai, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento de Deus. Amém? Amém, irmãos? A graça de Deus, irmãos, não muda apenas os nossos corações. A graça de Deus vai bem mais além. Nós temos que entender isso, que a graça ela chegou para trazer transformação no ambiente que nós vivemos. Então, todos nós que estamos aqui nessa noite, temos que entender sobre essa graça que vem do céu e vai movimentar, vai trazer transformação, não só nas nossas vidas, mas em todo o ambiente em que nós vivemos. Amém? Glória a Deus. Ele vai mudar principalmente o nosso lar. A graça, ela chega quando nós somos impactados por essa graça, vai gerar uma transformação na nossa casa, no nosso lar. O apóstolo Paulo ele vai falar sobre essa graça, uma graça que vem trazendo mudança na nossa casa, amém? Mudança na nossa família. Paulo ele mostra que uma fé verdadeira, ela reflete também nos nossos relacionamentos mais próximos, aquelas pessoas que estão em nossa volta, porque o maior testemunho, irmãos, que nós damos, não é para os lados de fora, é dentro de casa. As pessoas que vão testemunhar sobre nós, a maioria delas estão no nosso lar. Quem pode falar, o Daniel mudou, é a família dele, é quem vê ele todos os dias, e fala, não, realmente, Daniel teve um encontro com Jesus. Da mesma forma com cada um de nós, é os de casa, é a nossa família, é que vai atestar se realmente houve uma mudança nas nossas vidas, se realmente nós somos alcançados pela graça, amém? Então Paulo vai falar, a verdadeira fé, ela traz transformação nos nossos relacionamentos, entre marido e esposa, entre pais e filhos, vai trazendo mudança nesse relacionamento. Irmãos, se nós vivemos em uma geração onde as pessoas, os lares estão totalmente destruídos, né? Quantas separações, quantos divórcios têm acontecido? Por causa, às vezes, de não entender a palavra. Quantos filhos que têm se levantado contra os seus pais, pais que têm maltratado seus filhos, fugindo do que a palavra diz, e até mesmo na igreja, irmãos. Tem maridos na igreja que é pior do que os maridos do mundo. E tem esposas na igreja que é pior do que as esposas do mundo. E tem filhos que é na igreja, chega na igreja uma bênção, mas quando chega em casa, responde os pais, faz tudo aquilo que é contra a palavra. Da mesma forma, pais que espancam os filhos. Irmãos, nós temos visto uma geração totalmente destruída por causa da falta de princípios. E nessa noite nós estamos aqui para falar sobre a graça que entra no lar e gera transformação e gera mudança em todo o ambiente, em toda a família. Amém? O lar, irmãos, é o primeiro lugar onde nós provamos o nosso crescimento espiritual. Que realmente nós provamos que nós mudamos totalmente. Não adianta, irmãos, você mudar superficialmente as pessoas de fora, você mudar na igreja, você mudar em alguns lugares que você vai, mas quando você chegar no lar, você continuar praticando as mesmas coisas. Não adianta, é porque em casa é que nós provamos se realmente tivemos mudança de vida. Amém? Paulo ele começa mostrando que a graça, ela traz um equilíbrio. A graça, irmãos, ela vai trazer uma harmonia dentro dos lares, dentro das casas,
vai gerar um equilíbrio, as pessoas vão ficar mais mansas, vai haver mais alegria nos lares, mais paz, amém? Nas casas, nas famílias, amém? Porque cada um aprende a cumprir o seu papel no Senhor. E isso que está faltando nas nossas vidas, irmã Virlene, é nós aprendermos qual é o nosso papel dentro da nossa casa, qual é o nosso papel dentro do nosso lar. Porque, às vezes, o que tem destruído os lares nesses dias são papéis invertidos, né? Filhos que viraram o sacerdote da casa. Vocês acham que uma casa onde o filho manda no resto da família vai dar certo? Não vai dar certo, porque o filho não foi levantado para ser o sacerdote da casa. É o esposo, é o marido, é o homem que tem que ser o sacerdote. Não é a esposa. A esposa, ela tem a sua importância, irmãos, e tem sua importância. Porque isso também acontece, às vezes o homem, ele trata a esposa como se ela não tivesse importância. Você acha que vai dar certo? Não vai dar certo também. Da mesma forma que a esposa passa por cima do marido, quer mandar mais do que o marido. Irmãos, nós temos que lembrar que todos nós temos o nosso papel dentro do nosso lar. Amém? E se cada um cumprir o seu papel, nós vamos ter lares harmoniosos, lares que representam realmente o céu aqui na terra. Amém? Amém? Quem quer ter um lar que representa o céu aqui na terra, diga glória a Deus. Amém? Então nessa noite eu quero falar um pouco com as mulheres, depois eu vou falar com os homens e depois com os filhos. E dentro aqui, e nem sou eu, né? É o apóstolo Paulo que ele vai falando, e não são minhas palavras, irmão, são as palavras do apóstolo Paulo. Amém? Paulo ele vai falar que cada um deve cumprir o seu papel, e o primeiro é da esposa, né? A esposa submissa, ela é submissa de todo jeito, de olho fechado. Ela é submissa no Senhor. Diz assim, no Senhor. Então nós devemos entender e separar isso. Que a mulher deve ser submissa, sim, mas é no Senhor. Então, olha o que diz o texto. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Irmãos, submissão aqui não é inferioridade, é um alinhamento espiritual de cooperação dentro do lar. Então não é um superior ao outro, não é ela ser submissa, não é que ela é inferior, mas é um sinal de alinhamento, um alinhamento espiritual e cooperação um com o outro. Deus, quando ele foi formar o homem, ou formar a mulher, ele pegou do homem e foi a costela, e a costela fica do lado. Então não é porque a mulher tem que andar, quando fala do lado, não é porque ela é cabeça, porque se fosse para ela ser cabeça, Deus tinha tirado um fio de cabelo, que tem DNA, e formado a mulher do fio de cabelo, sim ou não? Então ele pega da costela, a costela é do lado, não é atrás, não é na frente, é do lado, amém? Então, submissão não é ser inferior, mas submissão aqui, que o apóstolo Paulo está falando, é um alinhamento espiritual, de cooperação entre o casal, de cooperação entre o esposo e a esposa. Isso é importante. A esposa se submete ao marido de que jeito? Como se fosse a quem? Ao Senhor. Ela se submete ao marido como se fosse a Deus, ao Senhor. O apóstolo Paulo está falando, submeta-se ao seu marido como se você estivesse submetendo ao Senhor. Então, quando você, lá na sua casa, minha irmã, você pensar assim, falar, rapaz, mas esse marido merece uma pedrada na nuca agora. Eu falo assim, mas será que eu vou dar uma pedrada na nuca do Senhor? A Bíblia diz que eu tenho que me submeter como ao Senhor. Então, você vai pensar duas vezes antes de mandar o rodo na canela dele, né? Mas aqui não acontece isso. Graças a Deus, rodo na canela, não. Mas tem hora que dá vontade. Dá vontade? A Genesis dá vontade. Dá umas rodadas na canela do bonitão. Ei, Genesis. Mas aí você tem que pensar, eu tenho que me submeter no Senhor. Amém? Ou seja, tem que ser
em obediência a Cristo. Você fala, não, eu vou me submeter, não é porque ele merece muitas vezes, mas é porque eu obedeço a Cristo. Eu decido fazer a diferença, porque eu faço parte, eu fui alcançada pela graça, e eu decido mudar de vida, eu decido fazer conforme a palavra. Amém? Glória a Deus. Uma esposa cheia da graça, irmãos, ela edifica o lar com sabedoria e respeito. Então você vai edificar o seu lar, uma mulher de Deus, cheia da graça do Senhor, ela edifica o seu lar com sabedoria, buscando sempre no Senhor falar menos e ouvir mais, né? Isso é bênção. Porque tem um ditado, tem uma conversa aí, mas acho que isso é fofoca, que fala que mulher gosta de conversar muito, né? Às vezes o marido chega cansado do serviço e a mulher fica papapá, 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 papapá. E às vezes não foi um dia bom, né? Então tem que ter sabedoria. Nesse momento, às vezes chegou, você viu que o negócio não está bom, deixa ele quietinho um pouquinho, que ou melhora rapidinho. Você fez um cafezinho quente, amor, o café está quente, está pronto. Ele vai melhorando, né? Lá em casa eu faço o café, mas aí o dia que eu chegasse meio bravo, meu amor, você pega e faz o café. Amém? Faz o café que fica abençoado, né? Irmãos, a graça, ela não exige apenas submissão. Ela não vai exigir apenas isso, ela também exige algo maior. Ela não exige apenas a submissão da esposa, mas ela vai exigir o sacrifício do esposo. Então é necessário, nós homens, nós temos que saber o nosso papel dentro do lar. Um homem cheio da graça, um homem que recebeu e foi alcançado por Deus, ele tem que entender que ele deve se sacrificar, ele deve ter ele exige, a palavra exige dele sacrifício e amor. A palavra exige isso. Olha o que diz, versículo 25 até o 33, nós vamos ler só os 25, mas você pode ler até o 33, que diz assim: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Olha o que a palavra diz: maridos, amai a vossa mulher, amai a vossa esposa. Irmãos, olha o que a Bíblia diz para nós. Mas de que jeito nós temos que amar a nossa esposa? Assim como Cristo amou a igreja. E Cristo amou a igreja de que jeito? Se entregando, se sacrificando por ela. Então nós, maridos, muitas vezes nós temos que sacrificar, dar tudo de nós em favor da nossa família, em favor da nossa esposa. Porque é o que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo aqui, falando aos Efésios, ele vai deixar bem claro aos homens, que nós precisamos amar a nossa esposa de uma forma tão profunda, que a comparação é Cristo amando a igreja. Irmãos, isso é importante. Se nós queremos ter famílias cheias da graça, famílias estabelecidas sobre a rocha, nós temos que praticar essa palavra, amar a esposa ao ponto de nos sacrificarmos por ela. Eu sei que aqui vários irmãos têm pago um preço, né? E sacrifica. Mas eu quero falar, nunca é sacrifício o bastante. E você sabe disso, né? Você sempre vai pedir mais um pouquinho, né? E sacrifica, faça o máximo que você puder, porque Cristo, ele pagou um alto preço pela igreja, e o apóstolo Paulo vai nos orientar a pagar o mesmo preço, a nos sacrificar, a amar de uma forma intensa. Deus amou a igreja de uma forma intensa. Lá em João, capítulo 3, versículo 23, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. 3,16, de uma forma, amou o mundo de tal maneira. Olha, quando fala de tal maneira, é porque é um amor que não é explicado. É um amor que não tem como explicar.
é um amor profundo. E o apóstolo Paulo vai nos orientar que o nosso amor pela nossa esposa deve ser semelhante a esse amor. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Paulo mostra que o amor do marido deve ser sacrificial, protetor e purificador. Essas três coisas. Então, sacrificial, protetor, nós devemos proteger a nossa família, irmãos. Eu vejo muitas pessoas falando mal da esposa, muitos homens, falando mal da esposa. Irmãos, vocês acreditam que tem homens que falam para os amigos como foi a noite dele com a esposa? Vocês acreditam? Tem, irmãos. Isso é proteger? Não, irmãos. Eu tenho como uma falta de respeito até para com a esposa, né? E um dia um irmão estava me contando, é uma pessoa que ele conhece falando da esposa num posto de gasolina, irmãos, para todos que estavam lá. O que aconteceu à noite? Irmãos, nós, marido, temos que proteger a nossa esposa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Amar, irmãos, como Cristo, é colocar as necessidades da nossa esposa acima das nossas próprias necessidades. Então, se tem que comprar uma camisa ou uma blusa, irmãos, o que vai comprar primeiro? A blusa, né? É assim, irmãos. Mas tem que comprar a camisa também, né? Mas primeiro é a blusa. Amém? Então, as nossas necessidades vêm depois da nossa esposa. Um marido cheio da graça, irmãos, ele não domina com autoridade, mas conduz com amor o seu lar. Não é dominar, irmão, não é falar assim, eu sou... eu posso falar, né? É da minha família mesmo. Minha mãe foi dormir na casa do meu primo, mãe da minha prima, e chegou lá, minha prima muito braba, meu primo brabo também. E aí, sei que ela chegou lá e visita, né? E eles começou a brigar. E aí, minha mãe que só viu uma carteira, ele pegou a carteira e jogou assim nela, assim, com força, assim. Ela negou e falou: você tem que me respeitar, porque eu sou o macho alfa dessa casa. Então, muitas vezes é assim, né? Você quer impor, falar quem você é, mas não, irmãos. Você tem que conduzir com amor. Não é gritando que você é o macho alfa que a sua esposa vai te respeitar, não. É sendo verdadeiramente um macho, um homem dentro de casa, respeitando, conduzindo com amor. É assim que o apóstolo Paulo nos ensina. Amém? Quem já falou aí que é o macho alfa da casa aí? Eu não sei onde ele arrumou esse negócio não, mas ele falou assim, eu sou o macho alfa dessa casa. Mas acho que não adiantou muito não gerou muito respeito assim não. Falar grosso muitas vezes não adianta, irmão. Vai deixar ela viúva? Não tem um homem que é o fim? Pode ser. Então, quando o marido e a esposa andam nessa sintonia da graça, quando os dois estão dentro da graça, dentro de uma direção de Deus, a sua vida é diferente, sua família é diferente, o ambiente que eles estão muda, irmãos. A sua casa muda quando você começa a andar em sintonia, compreendendo um ao outro, sabendo respeitar o limite de cada um. Eu sei o limite da minha esposa, ela sabe o meu limite. Da mesma forma, eu sei que você conhece o seu esposo, respeitar os limites dele, saber conduzir a casa, uma família debaixo da graça. Ela sabe, ela coloca os princípios de Deus em primeiro lugar, e nós devemos entender isso, irmãos, e viver isso. Quando nós começarmos a aplicar isso no nosso lar, as coisas vão mudar. A nossa vida, nossa casa, nossos filhos vão se transformar a cada dia. Então, quando uma família em sintonia, o ambiente muda, e os filhos vão aprender com o que os pais falam ou com os exemplos dos pais? Com os exemplos, irmãos. Quantos filhos que viu o pai maltratando a mãe, que quando casa começa a maltratar a esposa? Quantas filhas que viu a mãe desrespeitar o pai, passar por cima das ordens do pai, passar por cima da direção do pai, que quando ela casa,
vai acontecer a mesma coisa. Se torna mandona também lá onde ela está. Então nós devemos entender, irmãos, que o nosso exemplo fala mais do que as nossas palavras. Se nós tivermos um lar debaixo da graça, os nossos filhos vão ter lares debaixo da graça também, porque eles vão olhar o nosso exemplo, eles seguem os nossos exemplos. E quando nós damos bons exemplos, os nossos filhos vão crescer e vão dar bons exemplos também. Amém? Não é com uma palavra, não é com as palavras. Às vezes, nós pais queremos educar os nossos filhos naquele estilo: faço o que eu falo, não faço o que eu faço. Mas eles vão fazer o que você faz, porque eles vão andar nas suas pegadas. Se você não respeita a sua esposa, os filhos vão crescer e não vão respeitar nem a esposa dele, nem a sua própria esposa. Você sabia que se você chegar numa casa, o pai xingar a mãe, com o passar que os filhos chegam na adolescência, você sabia que eles vão xingar a mãe também? Da mesma forma que o pai faz com a mãe, eles também vão fazer? Se a mãe fala que o pai é um banana, seu pai é um banana, não sei o quê, e fala mal do esposo, quando a filha pegar uma idade também, ela vai começar a falar que o pai dela é banana. E depois vai falar também que o esposo é banana. Por quê? A falta de sintonia no lar. Porque os filhos, eles vão aprender com os nossos exemplos. Irmãos, e eu creio que você que está aqui nessa noite, você que lê a palavra do Senhor, vai aplicar essa palavra. E tem aplicado essa palavra, amém? Quem tem aplicado essa palavra aí? Glória a Deus, amém? Então, filhos obedientes ao Senhor. Olha o que diz, versículo 1 do capítulo 6. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Olha o que a Bíblia diz, que nós temos que obedecer, mas é só obedecer? Não é? É honrar também. Nós devemos obedecer aos nossos pais e honrar também ao nosso pai. Por quê? Isso é o primeiro mandamento com promessa. Eu ainda estava falando essa semana, nos últimos 14 anos, eu que cortei o cabelo do meu pai. Eu saía lá de Goiânia e vinha cá perto de Jaraguá, na fazenda, todo mês. Quando o cabelo do meu pai começava a crescer, ele falava, minha mãe já me ligar para vir cortar o cabelo dele. Irmãos, se fosse para eu pagar uma pessoa para cortar, ficaria mais barato. Às vezes tinha mês que não tava, o orçamento estava apertado, às vezes não tinha como vir, às vezes tinha evento na igreja, mas eu saía e vinha, fazia questão. E eu corto cabelo, quantas pessoas que você acha que eu cortei cabelo na vida? Só do meu pai. Nunca cortei cabelo de mais ninguém. Depois foi para Jaraguá, eu vim para cá, o cabelo começava a crescer, Tiago. Ligava, vem cá cortar meu cabelo, tá grande. Quando ele faleceu, o cabelo dele estava cortadinho, foi eu que cortei. Então, honrar faz parte, não é só obedecer, honrar. Eu creio que eu honrei meu pai o máximo que deu. O que deu para eu fazer, honrar. E fui muito abençoado com isso. E é o primeiro mandamento com promessa. Porque se nós honrarmos nosso pai, honrarmos a nossa mãe, nós vamos ter o quê? Vida longa. E quando a Bíblia fala de vida longa aqui, ela não está falando só de viver muito tempo. É viver muito tempo com qualidade. Amém? Então vocês que ainda têm os pais, irmãos, porque não é fácil, igual esse ano, foi o primeiro ano que eu passei o dia dos pais sem o meu pai. Não é fácil. Dia 18 de outubro ele completaria 75 anos. O dia do nosso aniversário de casamento. É ruim, as primeiras vezes sem o pai é ruim demais. Mas honra ele enquanto ele tem vida, porque depois que morre não tem jeito de fazer mais nada.
Já foi. Então, honre o pai. Então, filhos, obedecei o vosso pai no Senhor, porque isso é justo. Obediência dos filhos, irmãos, é um reflexo de fé que nós aprendemos dentro da nossa casa, dentro do lar. Se você honrar o seu pai, né? Tem uma história que o filho pegou e o pai estava já velhinho assim, e o filho muito sem paciência com o pai, e aí pegou lá e arrumou um pedaço de couro e pôs lá para o velho pai dele deitar em cima do couro. E aí passou dias e foi indo. O pai do rapaz morreu. E aí foi sepultar e o menino falou: pai, o senhor não quer me dar aquele couro não? Porque quando o senhor ficar velho, me pôr o senhor deitado no couro também, né? E muitas vezes isso acontece, né? Amém? Então, no Senhor mostra que obedecer os pais é também uma forma de adorar a Deus. Você sabia que quando você obedece o seu pai, você também está adorando a Deus, que é o nosso Pai do céu. Não tem como, irmãos, assim, é praticamente impossível você dizer que ama a Deus, que você não vê, e não ama o seu pai aqui da terra, que você vê, a sua mãe aqui da terra, que você vê. Não tem como. Amém, irmãos? A promessa ela é clara: para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, honre o teu pai e a tua mãe. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Irmãos, mas os pais também têm um papel muito importante. Não é apenas corrigir, mas formar caráter. É uma responsabilidade nossa, irmãos, formar caráter nos nossos filhos. Entender que o que nós ensinarmos para eles vão levar para a vida. Provérbios 22:6 diz: ensina a criança no caminho que se deve andar, e até quando for velho, não se desviará dele. Você viu que tem uma diferença entre ensinar o caminho que se deve andar e ensinar no caminho? Porque eu ensinar o caminho é igual um GPS. Na próxima você vai virar à direita, depois você quer sair lá no Faina? No Faina você vai sair aqui da igreja, virar à esquerda, na próxima você vira à direita, vai seguir reto até na GO. Na GO você vai virar à esquerda e vai passar, depois que passa Caiçara, uns 15 quilômetros, você vai ver uma rodovia, você vai pegar à direita, andar uns 18, vai chegar no Faina. Assim é ensinar. Agora, é ensinar o caminho. Agora, ensinar no caminho é você pegar na mão e caminhar com ele. Amém? Andar com ele e levar ele até no Faina. Fazer todo o trajeto com ele. Então, isso deve ser nós temos que passar aos nossos filhos esse ensinamento. Nós temos que formar não apenas filhos, mas formar caráter. Não é só corrigir, irmãos. Davi, ele vai falar no Salmo 23, tua vara e o teu cajado me consola. Davi, ele está falando com o pastor, o sumo pastor, com Deus, com o pai. E ele está falando, tua vara e o teu cajado me consola. Sabe o que isso representa? A vara era para correção, mas o cajado era para puxar para perto. Era para trazer, ela tinha uma volta assim para trazer para perto. A correção era importante, mas o amor também é importante. Então a correção dos filhos é importante. Temos que corrigir, irmãos. Não podemos criar filhos de qualquer jeito. Eu tinha um patrão, irmãos, que ele falava que criava filho, não era para ele achar bonito, era para os outros achar bonito. Mas pensa, ele era muito sério, né? Eu criei filho, não é para me achar bonito, não, é para os outros achar bonito. Então nós temos que corrigir, não é espancar, é ensinar. Você não precisa espancar, é ensinar. Mas por que não dá certo muitas vezes? Porque você fala uma coisa e faz outra diferente. A criança não aprende. E hoje, nessa geração que nós estamos vivendo, nesse mundo digital que nós estamos vivendo, nós estamos deixando a internet educar os nossos filhos. Irmãos, aí eu vou falar aqui que tem muito avô, né, avó, que qualquer coisa quer fazer tudo que o neto... Vocês sabem, né? Vô estraga neto, né? Porque começa a chorar, tá aqui o celular, pega aqui, brinca. Não faz 5 não toma no celular do menino, não.
tadinho, tadinho. Não, irmãos. Nós temos que ensinar, formar um caráter. Se nós ensinarmos, meu irmão, eu tenho isso como princípio de vida, se nós ensinarmos os nossos filhos a amar Deus, não vai acontecer igual nossos amigos que nós vimos, quando pega uma idade, é criado na igreja, a hora que pega aí 16, 17 anos, todos saem da igreja. Por quê? Eles iam na igreja porque o pai obrigava a ir. Eles não aprenderam a amar a Deus. Mas se nós ensinarmos nossos filhos a amar a Deus, então eles nunca vão se desviar. Mas qual que é a maneira, eu te pergunto, qual que é a maneira que nós podemos ensinar os nossos filhos a amar a Deus? Hein? Quem? Qual que é a maneira de você ensinar o seu filho a amar a Deus? Amando a Deus você mesmo. Então não adianta você falar para o seu filho amar a Deus, que Deus é bom, se você não transparece isso, se você não ama Deus também. Amém? Quem está entendendo, diga glória a Deus. Pais que criam os filhos na disciplina e na instrução do Senhor. Olha o que diz assim em Efésios 6, versículo 4. E vós, pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Irmãos, a graça ensina os pais a corrigir os filhos com amor, ensina a ter paciência. Irmãos, nós estamos num tempo que as pessoas estão muito sem paciência. Não tem paciência para parar e ensinar. Não tem paciência para ouvir. Né? Tem uma história do menino que... Eu não... Você vai ter paciência comigo que eu vou contar, que eu não sei contar direito. Mas um menino que falou para a mãe dele: mãe, eu te amo tanto. Ela: menino, vai para lá. Depois falou com o pai: pai, eu amo o senhor. Não, para com isso, menino. E aí falou com o irmãozinho dele, ninguém quis ouvir. A história é longa. Mas passaram uns poucos dias, ele amanheceu morto. E aí as pessoas começaram a chorar por causa dele. Mas no momento que ele estava vivo, ninguém quis ouvi-lo. Não tinha paciência. Hoje todos nós temos muita coisa para fazer, muitos afazeres, e não paramos para ouvir nossos filhos, não paramos para ouvir, irmãos, as pessoas de perto, né? E depois que vai embora não tem jeito, irmãos. Chegou na lápide ali, acabou. Não adianta chorar mais. Não adianta querer, podia ter feito. Não, faça tudo que dá para fazer. Então a graça, ela nos ensina a corrigir com amor e ensinar com paciência. A disciplina sem a graça, irmãos, uma disciplina sem a graça de Deus, ela vai gerar rebeldia. E a graça sem disciplina, ela vai gerar uma geração fraca. Uma geração que qualquer coisinha ela desiste. Nós temos que ter cuidado, irmãos, com a nossa geração, com os nossos filhos, que nós possamos realmente discipliná-los na graça, para que sejam homens e mulheres fortes, porque a disciplina faz parte da vida cristã. E eu estou falando para todos nós, que nós possamos entender isso. O equilíbrio está em criar os filhos com firmeza, irmãos, mas também com amor. Ser firmes na hora de ser firme, vara na hora de vara, mas o cajado na hora de cajado. Nós não podemos viver só de cajado. Nossos filhos não podem viver só de cajado, mas também não podem viver só com a vara, só com correção. É necessário o equilíbrio. Diz assim: é necessário equilíbrio. Amém? Mostrar com o exemplo de Cristo. Sempre Cristo é o nosso exemplo. Quando cada um, irmãos, cumpre o seu papel em amor e submissão a Deus, o lar se torna um espelho da presença de Deus. O lar se torna o céu aqui na terra. Amém? E que a nossa casa, irmãos, a casa da nossa família seja realmente o céu aqui na terra.
aonde os pais estão alinhados com a vontade de Deus, aonde os filhos aprendem com os pais, e tudo coopera para o bem de todos, amém? A graça coopera para o bem de todos, amém? Quem está entendendo? O crescimento na graça, irmãos, ela começa dentro do nosso lar. O nosso crescimento espiritual, o nosso maior ministério começa dentro da nossa casa. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Antes de serviço, irmãos, aqui no altar, antes de nós termos o nosso assento e pegar o nosso paletó, né? Ficar bonito de gravata. O mais importante é você ter o respeito na sua casa. É o seu lar ser a primeira igreja. Amém? Isso faz a diferença nas nossas vidas. E quando nós temos um lar estruturado, quando nós chegarmos no púlpito e falarmos, as pessoas vão realmente falar, não, ali tem um homem de Deus, ali é uma mulher de Deus, onde a sua família está debaixo da graça do Senhor. Glória a Deus por isso, aleluias. Então, irmãos, é uma família na graça, é uma família que, aonde ela for vista, ela faz a diferença, né? Ela é uma família abençoada em todas as áreas. Um lar cheio da presença é aquele onde Cristo é o centro, onde Cristo, um lar cheio da presença, um lar cheio da graça, é onde Cristo é o centro, é a pessoa mais importante da família, é Jesus, amém? O amor, irmãos, e a linguagem do Espírito Santo é o que gera aquela família, amém? Isso sim é uma família que vive na graça de Deus, amém? É uma família que está no centro da vontade de Deus, é aquela que fala a linguagem do Espírito Santo, que é movida por Deus, que é movida pela presença de Deus. Então nós teremos filhos saudáveis em Cristo, filhos que vão crescer a cada dia servindo ao Todo-Poderoso, amém? Você não vai ter trabalho com seus filhos, irmãos. Eu profetizo que a sua família vai ser bênção, os seus filhos vão ser bênção, porque ele tem um pai que é bênção, uma mãe que é bênção, ele tem uma avó que é bênção, tem um avô que é bênção, e só os bênçãos aí aplaudem o Senhor bem forte. Aleluia, é muita bênção, a glória a Deus, amém? Vamos ficar de pé. Eu quero orar por você. Irmãos, comece a orar por sua família, mas comece a orar também para que você venha fazer parte dessa graça, você venha entender o seu papel dentro do seu lar, e que você possa transformar o ambiente onde você vive, que pessoas possam olhar para você e ver, olhar não só para você, mas para a sua família, e ver uma família referência, amém? Uma casa que é referência de homens e mulheres e filhos do Senhor, amém? Glória a Deus. Coloque sua mão em posição de receber. Eu quero orar por você. Poderoso Deus, em nome de Jesus, Pai, eu coloco na tua presença, Pai, estes homens e estas mulheres que aqui estão, Senhor. Homens, Pai, que estão dispostos a fazer a diferença nessa geração. Eu oro, Senhor, por cada um, Senhor, que cada um possa ser alcançado por essa graça que vem do trono de Deus, essa graça poderosa, Pai, que é gerada na tua presença, Pai. Eu oro, eu abençoo, eu profetizo, Pai, sobre cada família aqui representada, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Pai, que a tua presença, o teu óleo, seja manifestado, Senhor, em cada vida. Em nome de Jesus, todos digam amém, amém.